Vê para mim quando começar a transmitir, eu ver. Já tá. Já tá, né? Primeiramente, boa noite às pessoas que vão estar chegando, aqueles que vão ver depois. E hoje o espaço conversa com o professor Luiz, que é uma sugestão do meu amigo Mário Santana, né? Ele vai trazer para nós uma convidada. Ela é uma amiga nossa, é uma convidada, é uma profissional que, pela função social, tem uma importância muito grande hoje na sociedade, porque ela aborda uma necessidade de todos nós. E, primeiramente, dar boa noite para ti, Janice. Gostaria que te apresentasse até para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Ótimo. Então, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, que para mim é um prazer estar aqui essa noite compartilhando e fazendo um bate-papo contigo, né? Porque o que a gente espera, na realidade, é essa troca, né? Sobre um tema que é muito importante, que tem a ver com as nossas emoções, com a situação atual, com a educação. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas coisas e eu espero contribuir com todos. E também queria dizer que esse teu espaço é ótimo, né? Adorei a ideia. Adorei o nome, né? Então, já é um sucesso. Eu sou a Janice Linhares, eu sou psicóloga e trabalho com algumas técnicas, trabalho tanto com a psicologia clínica quanto na Secretaria Municipal de Educação, né, com formação para professores e enfim, né, estamos aí para fazer esse bate-papo render essa noite. Certo? Até para as pessoas que vão acompanhar a nossa conversa hoje, o nosso tema hoje ele vai ter como foco a inteligência emocional. E fazendo uma introdução, né, é importante nós localizarmos as pessoas que vão assistir que a inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Essa é uma definição da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E aí a gente já começa com algumas... O próprio conceito ele já traz em pilares que hoje são muito importantes para a vida nesse contexto histórico que a gente está vivenciando, que é saúde, escolhas e qualidade. Até para a gente começar o nosso bate-papo, Janice, uma profissional da área, quais seriam as dicas que tu poderia nos dar em relação a essa situação de pandemia? Como que a psicologia está verificando, está analisando essa situação de pandemia que a gente está vivendo em 2020? Tá. Então, antes de mais nada, tá, eu acredito que seja necessário a gente falar sobre a sociedade, sobre as pessoas em si, sobre a cultura em que a gente está inserido. Então, não só relacionado à pandemia, porque a pandemia veio e se instalou agora como uma situação que a gente não tem controle, como uma situação indefinida, né, que fez com que a gente mudasse o olhar de algumas coisas e está trazendo inúmeras consequências. Mas antes de falar nisso, eu acho importante a gente falar dos hábitos que nós, como seres humanos, nós como sociedade, a gente acabou desenvolvendo. E hábitos que não são totalmente saudáveis. Então, a gente vem sobrecarregado por um modo de se viver, né? Um modo de vida que ele se tornou automático. Tudo que a gente repete, o cérebro vai automatizando, a gente vai criando o hábito. O hábito é isso. Né? O hábito ele é necessário para que a gente sobreviva e ele automatiza. Então, tudo que é regular, que é feito repetidamente, nós criamos o hábito. Então, são comportamentos que se automatizam. Então, a gente vem com esse modo de vida, tá? Que, em grande parte, ele é nocivo à nossa saúde. Então, a gente não dorme bem,
nós dormimos, as pessoas dormem pouco e às vezes elas ainda acham isso eu durmo pouco porque eu tenho que trabalhar muito, né? Então, hoje eu dormi 5 horas e como se isso fosse um mérito, algo, né, saudável, sendo que não é. Então, a gente vive estressado, tá? A gente, sendo que o estresse, ele é tudo aquilo que nos tira do... Não do eixo em si, mas qualquer situação que tira daquele estado em que a gente se encontra. Isso é um estresse, né? E ele é saudável. Ele se torna nocivo quando ele é um estresse muito grande, intenso, né? E que dura um tempo mais prolongado. Mas, enfim, então a gente tem níveis elevados do estresse, a gente corre o dia inteiro, né, com várias preocupações em relação à família, em relação à questão financeira, a gente acaba se alimentando mal, né? A gente tem o sedentarismo aí. Então, são hábitos da nossa vida moderna, né? O excesso de informações, o excesso do uso de tecnologias, né? A dificuldade que a gente tem de parar. Então, a gente está sempre correndo, tá, em busca de algo. Então, isso era, até então, o comum de acontecer, né? E comum não é normal. Então, isso acontece muito, mas não é normal. A gente não pode confundir o que é comum com a normalidade. Não é normal a gente dormir pouco, não é normal a gente se estressar demais. Não é normal a gente ter um estilo de vida que vai na contramão da nossa saúde. Só que é é comum hoje acontecer isso. Tá? Então, quando chegou a pandemia, que a gente foi, né, obrigado a se afastar, a ficar em casa, né? O que aconteceu? A gente está muito acostumado a olhar para fora. A gente está o dia inteiro correndo. Então, quando tu para e volta, fica impossibilitado da rotina, né, do dia a dia, e tu tem que parar, a gente acaba sendo forçado, de uma certa forma, a olhar para nós mesmos, né? A ver o que está acontecendo ali. E a gente não foi ensinado a fazer isso. Então, quando a pandemia chegou e esse afastamento social fez com que a gente permanecesse mais tempo em casa, tá? E permanecesse afastado das outras pessoas, coisa que a gente não foi preparado para isso, a gente se dá conta o quanto nós não fomos ensinados a ter saúde mental, a desenvolver saúde mental. Nós não fomos ensinados a olhar para nós, né, e a processos relacionados à inteligência emocional e ao autoconhecimento, digamos. Então, quando isso acontece, as pessoas ficam mais ansiosas. As pessoas não sabem o que fazer, né? E tu tá trazendo algumas colocações e eu, uma professora aqui, tô anotando, né? E achei bem interessante que tu trouxe um termo aí, tu usou muito, a dificuldade de parar. Uhum. Eu noto muito isso aí, e aí já interligo com duas falas tuas que tu falou da sobrecarga e gerenciamento. Como que a gente pode lidar nesse triângulo que tem a dificuldade de parar, a sobrecarga e a gente tem que gerenciar, né? Uhum. Uhum. Sim. Como fazer isso aí? Aí entra a questão da inteligência emocional, tá? Inteligência emocional é eu usar, o próprio nome diz, tá? Eu usar as minhas emoções de forma inteligente, tá? Então, a gente também tem que diferenciar aí o que é emoção e o que é sentimento. Porque a gente usa como sinônimos. Assim como a gente usa como sinônimos normal e comum, as emoções e sentimentos são outras coisas que a gente usa como se fossem a mesma coisa, e não são. Então, a emoção, ela é fisiológica, ela vem primeiro. Tá? É aquilo que tu sente quando tu leva um susto. Teu coração dispara, né? A pupila dilata, tu fica, né? O ritmo, tu fica mais ofegante, enfim, é fisiológico. São as sensações que o teu corpo tem. Tá? Elas são automáticas, nós não controlamos as nossas emoções. E aí nós temos o sentimento, que ele vem depois. Que o sentimento é como se fosse a interpretação que eu dou para aquilo que eu estou sentindo. É a interpretação, componente, né, racional, digamos,
né? É a interpretação que eu dou para uma emoção. Então, eu sinto aquilo e digo, eu estou com medo. Eu estou ansiosa, digamos assim. Então, isso é bom a gente entender, porque quando a gente fala em inteligência emocional, muitas vezes a gente vê programas prontos. Então, vamos, né, trabalhar em cima disso. Só que como cada pessoa sente de forma diferente, nós não podemos vir com nada pronto. Não existe uma regra, né? Cada pessoa vai descobrir o seu caminho, aquele caminho que faz sentido para ela. Entende? E como que esse adolescente, que a gente está falando também muito, e as revistas científicas elas trazem muito que nós vamos viver o século. Antes da pandemia já dizia que o mal do século era relacionado à depressão, à ansiedade, todos esses gatilhos que vão gerar numa depressão. Como que esse adolescente, que primeiro, vou até usar uma fala do Tiago, do Dr. Tiago, que ele diz que a pandemia ela tirou o direito do adolescente de viver a adolescência durante um determinado tempo. E também ela fez adultos, em determinado momento, ter que acelerar de uma maneira, e aí a gente tem os professores, e aí eu trago a minha realidade da escola privada, que nós estamos há 100 dias trabalhando muito mais do que a gente trabalhava, e nem todos estavam dentro da geração alfa da tecnologia, muitos não usavam. Como que o professor, principalmente, e esse adolescente que está recebendo essa chuva de informação, porque como que tu vês, o que isso aí possivelmente vai gerar se nós não tivermos uma inteligência emocional? Porque cada vez mais a gente está vendo a necessidade que a gente tem de se preparar, né? Sim, essa situação atual, ela vai potencializar coisas pré-existentes, tá? Então, aquela pessoa que já tinha um perfil mais ansioso, né, mais estressado, provavelmente essas características se potencializem, tá? E quanto ao adolescente, o que acontece? E não só o adolescente, mas vamos falar em termos gerais, tá? Porque o que acontece? Essa situação também nos trouxe muitas frustrações de projetos de vida que a gente tinha e que de repente pararam. Ou seja, né, de negócios, aniversários, casamentos, enfim, né, várias situações que projetos que as pessoas tinham e que de repente não podem mais acontecer neste momento, tá? Então, isso vai trazer a frustração. E como a pessoa vai lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. Agora, quais são os fatores que influenciam? O quanto a pessoa tem a capacidade de resiliência, o quanto ela é tolerante ou não à frustração, qual é o momento de vida que ela tem, né? Qual é a situação atual dela, tá? Então, quais são os recursos internos que ela tem, qual é o contexto externo em que ela está inserido, tá? Qual era a expectativa em relação... São inúmeros fatores que vão influenciar em como as pessoas vão lidar com isso. Mas, se a gente for ver tudo, volta em termos de inteligência emocional. Então, aquelas pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, provavelmente vão achar recursos, tanto externos quanto internos, principalmente internos, para lidar com toda essa situação desconhecida. E aquelas pessoas que não têm, ou vão precisar desenvolver e buscar ferramentas, ou buscar ajuda, ou, né, vão ter essas situações de ansiedade, de depressão potencializadas, tá? Agora, uma coisa é importante falar que eu vejo muito no discurso das pessoas que elas dizem assim, ó, quando nós voltarmos ao normal, quando a gente voltar ao normal, quando a vida voltar ao normal, e isso também reflete uma situação de não aceitação, porque este é o nosso novo normal. As coisas não vão voltar a ser como eram antes. A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Né? Essa é uma situação tão nova
né? Que as pessoas não sabem ainda com o que a gente está lidando e muito mais quais são as consequências disso. Então, essa fala do Thiago eu acho muito importante, inclusive, adoro ele, acho um profissional excelente, muito sensato, né? O que hoje está em falta, né? Então, acho que vem contribuir muito, porque realmente, assim, ó, a gente não sabe o que vai acontecer, nós não sabemos quais vão ser as consequências disso, tá? Porque não vai ser só uma consequência na saúde como um todo, porque a gente não dissocia também. Né? Então, a saúde, a gente tem aquela questão dessa dualidade, mas que não existe. Então, a saúde, ela tem vários âmbitos. A saúde mental faz parte da saúde. E a gente não sabe quais são as consequências na saúde mental das pessoas. Né? Claro. A gente não sabe quais são as consequências na economia, que talvez sejam piores do que na saúde. A gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, tudo isso, o desconhecido, o que acontece quando tu vai fazer uma coisa pela primeira vez? Quando tu enfrenta o desconhecido, qual é a sensação que tu tem? O que tu sente quando tu tá frente ao desconhecido? A incerteza, a medo, dúvida, o medo. A dúvida, o medo, a insegurança, a incerteza, a ansiedade, né? Então, é isso que as pessoas estão vivendo. O medo, a incerteza, né? Porque realmente nós não sabemos o que vai acontecer. Então, essa instabilidade, porque é uma instabilidade, tá? Traz justamente medo para as pessoas. E o que potencializa? Ao invés da gente aprender a lidar com isso e da gente olhar a situação de forma a questionar até o nosso pensamento, a gente acaba parando e ficando na frente da televisão, assistindo as notícias. E me diz uma coisa, o que a televisão, o que a mídia vende? O que dá Tragédia. Morte. Uhum. Então, quanto mais catastrófico for, quanto mais tragédia, mais lucro para a mídia. Então, é isso que eles vendem. Então, a gente já está aqui, inseguros, sem saber o que vai acontecer. Eu sento na frente da televisão e só ouço coisa ruim, isso é alimento para minha mente. Eu não vou estar questionando naquele momento, porque é o que a maioria das pessoas faz. As pessoas hoje vêm de uma geração que elas não têm um pensamento crítico. E é isso que a gente tem que mudar na educação. Porque elas veem a notícia, elas ouvem e elas tomam aquilo como verdade absoluta. Tu tá falando... Acabam reproduzindo isso. Então, quando tu toma aquilo que é uma tragédia como uma verdade absoluta, isso vai fortalecer o quê? Aquele medo e insegurança que já existe frente a uma situação que a gente desconhece. Tu tá falando muito, semana passada eu conversava com meus alunos, principalmente na aula de Sociologia, né? E a gente trabalhando sociedade e cultura, e eu dizendo para eles da necessidade da pesquisa, de verificar em mais de uma fonte se aquilo ali é verdade. Porque na primeira informação, as pessoas já estão achando que aquilo ali é o livro mais correto do mundo e que aquilo ali está certo. E isso está gerando, por isso que a gente fala tanto da geração dos fake news, né? Uma mentira começa a se multiplicar e as pessoas começam a ficar ansiosas. Eu sou uma pessoa que, na maioria das vezes, no fato da pandemia, eu fico sabendo pelos outros. Eu não procuro informação. Eu não procuro. Até hoje a gente concluiu um curso de ProER de comunidade com policiais de 8 estados do Brasil convidados, tudo através da internet. E a gente falava sobre a inteligência emocional e a necessidade que a gente tem. E aí trabalhar pontos fortes como os pilares do social, do ético, do emocional, porque tem várias publicações no Face que são até engraçadas de dizer, tu, determinado local e determinado programa, se tu acessar, tu já te enterra porque vai acontecer que tu tá com problema. Mas as pessoas não fazem a relação, e eu conversava com meus alunos também, a gente está vivendo uma peste negra em relação à doença, mas nós estamos vivendo também
uma reconstrução de hábitos. E aqui tu colocou do novo normal, é um termo que a sociologia também está usando muito, se apoderando direto da psicologia, para nós entendermos que, e hoje eu dizia o seguinte, terminou o curso, e aí os meus colegas que trabalham comigo, eu sempre digo para eles que é o último, porque aquilo ali não vai voltar mais. E até no Santa Teresa, no último dia da reunião que a gente teve para informar da pandemia, eu ainda coloquei bem assim no grupo dos professores. Essa escola que nós saímos hoje, ela não existe mais. Essa nova escola, ela deverá ser reconstruída com hábitos, com costumes e com maneira de estudar conosco como professor. Isso é interessante que a gente compreenda. E aqui, quando a gente organizava a nossa conversa, eu peço até que tu reforce mais para as pessoas que estão nos assistindo como que vocês veem, o que será esse novo normal, que é um termo que os psicólogos estão usando muito. Tu olha uma live do Augusto Cury, o novo normal. Tu vai, Léo Freiman, o novo normal. E eles estão usando muito isso aí. O que a pessoa que está nos assistindo pode ter uma compreensão maior do novo normal? Olha, se tu souber, tu me diz. Eu não sei qual vai ser o novo normal, eu só sei que vai ser diferente. Quem é que sabe o que vai acontecer? Né? Eu acho que nem quem tem bola de cristal consegue ver o que vai acontecer. Então, mas quando a gente se refere ao novo normal, isso, cabeça, significa assim, ó, que a gente precisa soltar, desapegar, tá? Daquelas verdades, daquelas crenças e daquelas verdades absolutas. Tá? E entender que a gente tem duas opções. Ou a gente fica brigando com o que está acontecendo, né? Agarrado no sofrimento de que eu não acredito que isso está acontecendo porque eu perdi isso, porque minha vida está assim, porque eu não consigo sair, porque eu não posso ter uma vida normal, Ou a gente desapega, aceita, dizendo, bom, eu não tenho controle sobre isso, né? Não tenho o que fazer, isso está acontecendo, é real. Bom, então o que eu vou fazer com isso? Então essa na verdade, a mudança de atitude. É uma atitude proativa. A gente sai de uma atitude passiva e tem uma atitude proativa frente às coisas, frente à nossa vida, frente a como a gente vai lidar com os problemas, tá? Existe. Tem pessoas que estão vivendo eternamente preocupadas. Essa questão financeira, ela vem e ela é muito pesada para as pessoas. Fechar negócio, demitir funcionários, ser responsável por famílias, ter que sustentar a tua família e não ter de onde prover, isso é devastador. Né? Então, quando a gente fala no novo normal, é justamente entender que aquilo já passou, que as coisas não vão voltar, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem que se preparar para isso. Para o que vai acontecer. Então, quais são as ferramentas que eu tenho? Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente irritada e eu não tolero bem as frustrações. Bom, então eu vou buscar ajuda. Porque esse é o momento em que eu preciso, né, pela minha saúde mental, tolerar as frustrações. Né? Então, ou a gente briga com as coisas, ou a gente aceita e busca um meio de resolver. Outro ponto importante é o seguinte: a gente tem muito a ilusão do controle. A gente acha que a gente controla as coisas. Tá? Então, quando a gente briga, é justamente porque eu tenho a ilusão de que eu controlo as coisas. Como? Eu não quero que isso aconteça. Como que isso vai acontecer agora? Não era o que eu queria, não era o que eu esperava. Só que eu não controlo nada. Eu não controlo o que vai acontecer lá fora. Né? A instabilidade e a mudança é a única constante da vida. Tu já te deu conta disso? A única constante da vida é a mudança. É mudança. Nada é estável. E nada é eterno. A gente quando a vida, quando as situações, a sociedade, o governo, a vida, a política, sei lá, né? Quando a vida nos traz, coloca no nosso colo as coisas, a gente olha e diz, olha, é o que está acontecendo externamente. Só por quê? Porque a gente não fala e não pensa nisso na nossa vida particular, no dia a dia. Porque isso gera insegurança. E a gente tem que se apegar na ilusão do controle. Quando tu vai fazer uma vida,
A minha filha a Duda foi viajar, né, para praia no verão, tá? E o que aconteceu? Ela foi viajar e ela esperava, ó, vou para praia, adoro praia, vou ficar os 7 dias, né, pegando sol e brincando na praia. Enfim, choveu todo o tempo. Puxa! Entendeu? Então, são coisas que na nossa vida, às vezes tu tem um projeto e existem dificuldades que aparecem e que as coisas não saem como programado. Tu vai fazer uma viagem, pode acontecer algum empecilho, alguma diversidade que talvez tu tenha que mudar de planos. Então, isso sempre, a gente sempre está à mercê, né? E os nossos planos, vendo dessa forma, eles se tornam frágeis. Então, a gente não pensa muito sobre isso. A gente finge que a gente tem o controle. A gente acredita, a gente mente pra gente mesmo, né? A gente acha que a gente tem um controle quando a gente não tem. Nós não controlamos nada que acontece lá fora. No máximo, a gente controla a gente mesmo. E mesmo assim, olhe lá, porque emoções são coisas que nós não controlamos. Outra diferença, nós não controlamos nossas emoções. Nós podemos educar as nossas emoções, não controlá-las. Tá? Aí tu trouxe uma reflexão que eu já tinha escutado como estou há 13 anos instrutor do ProErd, coisa, e uma vez eu escutei uma fala que dizia o seguinte, que a gente só se decepciona quando a gente cria ilusão no outro e a gente não consegue viver o seu para tentar recriar no outro aquilo que tu gostaria de fazer. E dentro disso aí que tu está falando, e já vamos até fugir um pouco do nosso roteiro, as pessoas estão procurando apoio para esse momento, já que inteligência emocional, eu imagino que das pessoas que eu conheço, nós do mundo ProErd, a gente fala muito, no meio educacional não se fala muito, na brigada também não é um tema muito falado. Por isso que eu te pergunto, as pessoas estão procurando suporte para esse momento? Sim, quer dizer, as pessoas, a gente não pode generalizar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E sempre que eu trabalho com adolescente tem muito essa questão de generalizar, né? Nunca, todo mundo, não. sempre, todos, não. Ninguém. Né? Então, eu sempre digo, ó, vamos cuidar com as generalizações, vamos especificar. Então, as pessoas, algumas pessoas, tá? Sim, estão procurando. Aquelas pessoas que têm uma mente mais aberta, que entende que é um momento que requer um cuidado e um olhar diferenciado, até porque uma ajuda faz com que aquele momento seja mais leve. Né? E muitas vezes a gente fica tão imerso naquele problema, tão mergulhado naquilo, que uma ajuda ela faz com que a gente consiga olhar de fora e não fique misturado com as nossas emoções. Porque como a gente não controla as emoções e elas são fisiológicas, quando elas vêm, elas nos tomam, elas nos inundam e a gente se mistura com aquela emoção. Então, um dos processos da inteligência emocional e de várias técnicas, inclusive do Mindfulness, que é uma técnica excelente que te traz a maior lucidez, né, do presente, ele fala de como a gente não deve se misturar com as emoções. Então, tem pessoas que estão buscando, outras pessoas não. A gente ainda tem, né, e por mais que a gente esteja em 2020, né, embora a gente esteja na era da informação, nós temos muita informação e pouco conhecimento. As pessoas não se aprofundam nas coisas. As pessoas leem lá a manchete X, que não diz nada, diz só é só manchete, né? É só um recorte. E já saem achando que sabem a notícia inteira, quando talvez a notícia não tenha nada a ver com a manchete inicial, porque as pessoas não leem mais. Tu vê ali, no próprio Face, tu olha, né, e diz, o que é isso? As pessoas não leem. Então, né, eu tenho uma charge que é a receita do bolo. 1 quilo de farinha, 2 colheres de chocolate e 3 ovos. E aí a pessoa pergunta, quantos ovos mesmo? Mas é de chocolate ou é de banana? As pessoas não leem, né? Assim como essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos traz inúmeras coisas positivas, ela faz com que as pessoas, atrás de uma lente, atrás de um computador, dado uma tela de celular, elas se permitem falar qualquer coisa, que elas não falariam do cara a cara.
né? Esse é o Enfim, problema, né? já desvirtuei o assunto, mas voltando. Não, Então, tem pessoas que sim estão buscando, tá? Assim como tem pessoas que talvez, que mesmo que a gente, eu estava dizendo que a gente vive em 2020, a gente ainda tem muito preconceito com a questão da saúde mental. Né? Semana passada eu atendi uma pessoa que disse assim: eu relutei para vir aqui porque eu ainda tinha que psicóloga coisa de louco. Nunca foi e nem vai ser, né? A psicoterapia, ela é uma ferramenta excelente no processo de autoconhecimento, porque a gente não conhece a gente mesmo. Né? Então, aquela pessoa que ela tem essa noção e essa mente aberta e esse entendimento, essa compreensão de que a saúde mental ela é fundamental, é um dos pilares fundamentais para uma qualidade maior de vida, tá? É uma pessoa que vai se beneficiar e que vai buscar ajuda, vai buscar uma conversa, vai buscar uma troca de informações. Agora, tem pessoas que ainda vivem naquele pré-conceito, naquele julgamento do que seria, e por mais que tenham vontade, ou por mais que se beneficiariam, elas não querem. Porque elas ainda têm uma atitude muito passiva. E aí me remete, né, fazendo o link, a gente vai falando e vai vindo outras coisas, né, na cabeça. Aí me remete uma forma como o ser humano lida com as coisas. Sempre que a gente tem uma frustração, uma situação difícil, né, existem 3 formas básicas das pessoas lidarem, tá? Ou a pessoa se vitimiza, ou ela fica se lamentando, ou ela culpa o outro, né? Então, dificilmente a gente para e diz, bom, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Então, quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, quando a gente vai buscar ferramentas para trabalhar as nossas emoções, para gerenciar melhor as nossas emoções, né, esses pilares da inteligência emocional, da educação emocional, a gente se torna muito mais responsável pela nossa vida. É a autorresponsabilidade, né? Nós, na nossa construção que a gente fez hoje de manhã para vir conversar com as pessoas, entre os pilares que a gente colocou aqui foi a necessidade da gente, como podemos desenvolver a inteligência emocional para lidar com o estresse, né? As pessoas, o que uma pessoa, vamos imaginar assim, eu, Luiz, estou chegando agora e eu quero saber se eu estou estressado. Eu posso fazer são fatores que demonstram que eu estou estressado, ou geralmente as pessoas que vão se dar conta primeiro que eu estou estressado? Depende. A gente tá falando isso. Depende da consciência que tu tem a respeito de ti mesmo e das tuas emoções. Tá? Então, se tu nota, tá? A gente tem alguns indicadores. Então, de repente, tu nota que tu anda mais irritado, tu anda dormindo pouco, ou acordando várias vezes durante a noite, anda com insônia, com dificuldade para dormir, tá? A tua alimentação não tá boa, né? Isso sugere que algo esteja acontecendo, tá? Ou se tu briga com todo mundo e tu acha que o problema são as pessoas, tudo bem que tu brigue com uma e o problema seja ela. Agora, se tu briga com todo mundo que tá na tua volta, provavelmente o problema seja tu, né? Então, algo tá errado contigo. Então, eu não tô conseguindo render, eu tô tendo pensamentos muito intrusivos, tá? Aqueles pensamentos que vêm e sequestram a nossa mente, a gente não consegue mais parar de pensar nisso, tá? Então, o sono, a alimentação, vamos pensar na saúde, a saúde de forma integral. A saúde, ela não é dissociada dos outros âmbitos da nossa vida, tá? Então, qual é a fórmula da saúde? Porque as pessoas acham que vão buscar saúde lá na esquina, vão comprar na farmácia, entendeu? Então, eu não preciso fazer nada porque eu vou ter saúde. Então, eu posso comer o que eu quiser, eu posso não me exercitar, eu posso ser extremamente estressado, né? Mas eu vou fazer uma meditaçãozinha de 15 minutos antes de dormir e tá solucionado o tema. Não. É o que eu faço, né? São os hábitos, é o que eu faço geralmente, não de vez em quando, tá? Então, a saúde, ela é construída. E qual é a fórmula da saúde? Eu ter relações, vínculos afetivos saudáveis. Então, eu preciso de uma rede que me contenha. Pode ser
a minha psicóloga, pode ser a minha psicoterapia, pode ser a minha igreja, cada um com as suas crenças, pode ser a roda de amigos. É claro que a psicoterapia é diferente de tudo isso, mas o que eu quero dizer é uma rede, né, que me dê que me acolha, que me dê um suporte. Tá? Então, às vezes, uma roda de amigos é muito importante. Quando tu tem amizades sólidas, com confiança, e que tu possa abrir e compartilhar, dividir aquilo que está acontecendo contigo. Então, isso é muito benéfico para a nossa saúde mental. E não é um Facebook com 20 mil amigos, ou um Instagram com 15 mil seguidores. Tá? É uma rede de amigos reais, verdadeiros, ali, né, que eu possa contar. Então, isso é um dos pilares. Tá? Uma alimentação saudável é outra, porque hoje a gente vem também com essa facilidade, a gente tem muito essa comida industrializada, tem pessoas que se alimentam o tempo inteiro de lanche, fast food. Então, é caloria vazia, entendeu? Tu ingere uma quantidade imensa de caloria, só que sem nada de nutriente. Então, isso vai fazer com que o teu corpo, de certa forma, também, né, adoeça em algum momento. Então, a rede de amigos, a alimentação, exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, quando tu mexe o teu corpo, porque corpo e mente, eles não são dissociados, o teu cérebro libera inúmeras substâncias que vão te trazer essa sensação de bem-estar. Né? Então, aí nós já agora temos até tu tá falando de uma coisa que nós verificamos principalmente entre os corredores, né? Os corredores, várias pessoas que elas se encontram nessa situação que tu tá descrevendo, eles veem no esporte, veem na corrida uma forma de melhorar a sua saúde, não somente física, mas principalmente mental. Muito do que tu tá falando, eu utilizei o ano passado, quando eu fui correr em Santa Catarina, que era uma prova que eu só via pela internet, aí me inscrevi, acabei sendo sorteado, e aí o que acontece? Quando no dia anterior eu fui ver aquilo que eu estava vivenciando, aí eu me lembro, tô fazendo uma relação do que tu falou. Primeira coisa que eu senti foi medo. Por quê? Imagina 284 curvas, tu vai indo para chegar em 2.000 metros. E eu digo, puxa vida, aí quando tu olha a meteorologia, tu vê que vai estar chovendo. Tu olha que tu vai largar com 15 graus e tu vai chegar com 4. E ainda na hora da largada, começa a vir informações dizendo que uma pessoa tinha sido recolhida do local com hipotermia, porque o corpo dela não tinha aguentado e coisa. Naquele momento, a primeira coisa que eu pensei, até porque é a minha dissertação que eu vou desenvolver através da inteligência emocional no mestrado, é esquecer da prova, esquecer do medo. E aí, uma coisa que eu sempre procuro fazer é me automotivar sem esquecer o resto. E naquele momento eu usei muito da inteligência emocional e se torna necessário que as pessoas... Tu falou uma coisa que é interessante, voltem a ler, porque as pessoas não estão lendo, elas preferem ver um vídeo, o teu cérebro não guarda a informação, ele se sente agradável com aquilo ali, logo ele não vence as barreiras para guardar a informação. E aí eu já tinha lido o livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, que ele fala lá, entre os seus pilares, ele fala da necessidade que nós temos lá, se não me engano, o terceiro, da automotivação. E procurar, que ele chama do primeiro, né? Conhecer as suas próprias emoções. Isso é importante que aquela pessoa que está nos assistindo, que eles tenham uma automotivação para vencer esse momento, para o momento que for. Hoje a gente vive uma pandemia, mas qualquer outra coisa no futuro. Qualquer outra situação a gente pode vencer, porque a inteligência emocional ela não foi feita para a pandemia. O Daniel Goleman, que é uma das grandes referências que nós temos, jornalista e psicólogo, ele escreveu em 96. Imagina que em 96 ele já via a necessidade.
Imagina hoje se é necessário. Por isso que eu queria também que tu trouxesse para nós um pouco de a importância das emoções para o aprendizado. Imagina a Janice, 16, 17 anos, último ano do ensino médio. E aí ela não sabe se vai ter aula, ela não sabe como ter acesso, ela vai ter uma desigualdade imensa com o aluno da escola privada, mas ela tem um sonho que ela construiu desde o momento que ela sabia que tinha um Enem. Como que ele pode gerenciar isso aí, né? Sim. Aqui, ó, a pessoa não vai aprender sozinha, tá? Então, a gente precisa, por isso, que nós precisamos de alguém que faça essa mediação. Deixa eu só falar rapidinho sobre 2 pontos. Eu estava falando sobre a questão da saúde, tá? Então, as relações, só para finalizar, as relações, a alimentação, tá? O exercício, um sono adequado. Então, todos esses, então, um manejo adequado do estresse, que aí entra essas questões da inteligência emocional. Então, isso por si só é a fórmula da saúde. Então, e tudo isso depende da gente. Então, tu não vai lá na farmácia comprar uma pílula de saúde ou de felicidade. Tu tem que ter essa mudança de atitude. Tu tem que ter uma mudança de postura para que tu tenha uma atitude mais proativa. E não esperar pela vontade. Porque qualquer hábito, ele se dá na disciplina e não na vontade. Eu não acho que eu vou ter vontade de me levantar e fazer um exercício. Eu não tenho vontade. Mas eu vou me disciplinar porque eu quero ter saúde. Então, fechando por aí. O que tu fez nessa corrida, que é essa questão da automotivação, também é uma técnica que a gente utiliza para lidar com os momentos ou de frustração ou com essa questão desses pensamentos invasivos, que é a distração. Então, o que tu fez foi desfocar do problema, entendeu? Tu desfocou daquele pensamento, daquele medo, daquilo tudo que estava desconfortável para ti naquele momento e focou em algo, focou na solução. Tira do problema e coloca o foco na solução. Então, tu desfocou do problema e focou em alguma estratégia que tu criou, em alguma estratégia mental, né, para que aquilo te motivasse de alguma forma, a automotivação. Então, de repente, tu repetiu algumas coisas para ti mesmo, tu, né, às vezes funciona, tipo, eu consigo, eu sou capaz, e aí a gente vai indo, né, com algumas frases, assim, de automotivação, porque faz com que tu desfoque. Isso é outra estratégia muito boa para a gente lidar com esses pensamentos intrusivos ou quando a gente está sentindo alguma coisa desconfortável. Então, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou pensando? Porque o meu pensamento ele tem ligação direta com o que eu estou sentindo. Né? E questionar esse pensamento. O questionar o pensamento significa de que outra forma eu posso enxergar essa situação. Então, eu tiro o foco do pensamento, distraio a minha atenção, eu desfoco para algo que seja produtivo para mim. Se aquele pensamento ele é muito intenso, tá? Talvez porque tem pensamentos que são fáceis, é uma situação fácil a gente desfocar para algo que seja prazeroso. Tem outros que são mais recorrentes e mais persistentes que fica mais difícil. Então, aí a gente lida com a distração em termos de ação. Então, eu vou me movimentar em direção a algo. Eu vou arrumar um guarda-roupa, eu vou requisitar o meu cérebro para alguma tarefa mais complexa que não seja mental, seja na prática. Porque aí eu obrigo o meu cérebro, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir. Pensar em alguma coisa e fazendo algo que requer atenção e esforço, concentração. Ou ele fica concentrado numa coisa ou outra. E aí o movimento vai ganhar. Então, quando eu tenho essa... Entende? Então, quando eu tenho algum desconforto, algum pensamento intrusivo, e que eu não estou conseguindo só com o enfoque, só com a mudança do foco mental, eu me coloco em ação. Vou procurar uma tarefa que me traga um prazer, que seja prazerosa para mim, e que, ao mesmo tempo, exija uma atenção concentrada minha. Tá? É interessante também que tu trouxe, e até todos os convidados, quando eu procuro pensar em quem trazer, né,
eu procuro também focar nas profissões que eu desenvolvo, que é tanto de policial quanto professor. Como que o policial, principalmente, hoje nós temos dois profissionais na sociedade que eles não podem parar, e depois vem todos os outros demais, que é o professor, é o policial e o médico. Para o policial que está assistindo, para o meu colega que está assistindo, qual seria o ponto inicial para ele começar a trabalhar um pouco mais a inteligência emocional? Porque recenzinha, quando eu dei o curso aqui de casa, pela internet, coisa, e aí eu fui no quartel para dar o retorno que eu tinha desenvolvido e coisa, e um colega até brincou comigo, e a gente foi, se cumprimentou, aquilo ali, e ele pegou e assim, não, fica tranquilo que o policial é imune. É uma frase que tá... Porque a gente, dentro de uma viatura, 30 centímetros um do outro, muda toda hora o parceiro, e com a máscara e coisa, mas tem um caminhão de situações ali que potencializaria nós sermos contrair o Covid. Como que esse policial, ele pode, se já era difícil para gerenciar toda essa situação, como que ele pode fazer a inteligência emocional, da inteligência emocional virar uma ferramenta para o dia a dia dele? Porque antes até de passar a palavra para ti, eu sempre comento, e hoje até falei no encerramento com nossos colegas do Brasil, que por trás de uma farda existe uma pessoa. Essa pessoa que tem problema, essa pessoa que tem parente que está passando todos os problemas da pandemia, mas que quando ele coloca a farda, parece um super-homem. Que é o profissional que vai na tua casa para acabar com a tua festa. Não é que ele quer acabar, é que ele é a última ferramenta da engrenagem social. Mas como que esse policial que está nos assistindo, ele pode começar, porque eu vejo assim, eu procuro fazer várias coisas que lá no final eu vou até dizer, até como uma dica, mas como que dentro da psicologia a gente pode ajudar esse policial a iniciar um processo de educação emocional para enfrentar esses problemas? Tu havia me perguntado sobre adolescente, eu acabei falando e não respondi. Então, bom que vamos falar em termos de pessoas em geral, tá? Independente da idade, tá? Seja adolescente, seja adulto, seja homem, seja mulher, independente, tá? Do gênero, independente da idade e do momento de vida, isso serve para todos nós, tá? Ninguém nasce com os circuitos neuronais emocionais prontos. A gente vai desenvolver isso ao longo das nossas experiências de vida, tá? Então, como o nosso cérebro, existe algo que se chama neuroplasticidade cerebral, que significa que o nosso cérebro ele é malhável, ele pode se modificar com a experiência, tá? Isso que é a base do aprendizado. Significa que a gente sempre pode aprender, tá? Ninguém nasce competente, inteligente emocionalmente e competente para lidar com os outros. A gente se faz, a gente se constrói através, né, das vivências. Então, sempre é tempo da gente aprender e usar ferramentas de inteligência emocional para se conhecer e para se desenvolver. Sempre a gente pode evoluir, tá? Independente do adolescente ou do policial, enfim, da profissão ou do adulto. Então, o que é importante nisso? Que a gente entenda que primeiro eu tenho que reconhecer as minhas emoções. E eu tenho que entender que eu não tenho controle. Eu não tenho controle do que acontece lá fora. O que eu posso é fazer a minha parte. Buscar dados reais. Tá? Então, existem pessoas que realmente, quando são fatores de risco, que eles têm que serem preservados. O geral da população, né, pode vir a contrair o vírus, né, e pode vir a se curar do vírus, que é o que está acontecendo. Sim. A gente tem mais curas do que morte. Isso é real. É que a gente só vê noticiar as mortes, então parece que né? E se vamos partir do pressuposto de que esse vírus está aí, de que não existe vacina ainda. É uma questão de tempo até a gente, né, de certa forma,
contrair o vírus. Tá? Então, a gente não tem controle disso. O que a gente pode é tomar as medidas necessárias. Se higienizar, lavar bem as mãos, o uso de máscara, né? Por exemplo, cuidar daquelas pessoas que são mais idosas ou que têm algum problema de saúde. Né? Se a gente está trabalhando normalmente, por exemplo, eu estou trabalhando normalmente. O meu pai é uma pessoa que tem algumas debilidades. Eu não vou visitá-lo. Entende? Eu faço videochamada, eu falo por telefone, mas eu não vou visitá-lo, porque essa é o que eu posso fazer. Eu não tenho como conter o vírus. Eu posso, né, pelo menos ser responsável nesse sentido. Então, o que cada um pode fazer? Né? Então, evitar essas notícias que a gente fica vendo aí, essas notícias catastróficas, né? Se ater a dados reais. Então, se a gente tem alguma dúvida, vamos buscar um profissional de saúde. Tá aí o Thiago, que tu falou, né, que é excelente e é uma pessoa sensata e é uma pessoa que realmente é expert na área. Então, vamos buscar um especialista na área para tirar as minhas dúvidas. Entende? E aí entram as questões da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu usar as minhas emoções de forma inteligente. Eu não controlo a minha emoção. Eu posso educar a minha emoção. Para isso, o que eu preciso? Autoconhecimento. Então, eu preciso entender o que acontece comigo, tá? Me conhecer o suficiente para que eu consiga identificar em mim o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo naquele momento. Porque a gente não faz esse exercício. A gente olha para lá e a gente não olha para cá. Então, eu sempre brinco que vamos virar os olhos, tá? E olhar, então, exatamente o que eu estou sentindo. Eu não consigo especificar. Se tu pergunta para uma pessoa como foi teu dia, ela vai dizer, bom. Pergunta para a Manu como é que foi na escola. Bem. Não. Ah, o que tu sentiu hoje? Ah, eu estava feliz. Ah, hoje eu tava triste. Não, a gente sente inúmeras coisas durante o dia. Tu acorda feliz, aí tu sabe de uma notícia que te deixa frustrado, e daqui a pouco tu fica triste, daqui a pouco tu fica feliz de novo, e daqui a pouco tu tá empolgada com algo, um projeto novo. Então a gente tem uma oscilação, inúmeras emoções durante o dia. Só que a gente não tem consciência delas, porque a gente não para e não tem consciência do que tá acontecendo com a gente. Então, uma ferramenta que nos ajuda a ter essa consciência é o mindfulness, que é essa pausa para que tu olhe para dentro e entenda, perceba o que está acontecendo contigo, percebe o teu corpo, o que ele está dizendo. Tu sente as emoções no teu corpo, as emoções começam no corpo. Né? Então, entender o que está acontecendo contigo, a própria questão da meditação, e a gente tem inúmeros aplicativos gratuitos, tá? que nos ensinam a meditar, e são meditações assim curtinhas, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não sei, tu escolhe, mas tem de curtas a longas, né? Meditação que vai nos auxiliar a imaginar algo, meditações que vão se concentrar na nossa respiração, mas todas com o intuito de lentificar, né, trazer uma lentidão maior para os nossos processos mentais que estão, né, o nosso pensamento acelerado, e que nos tragam um equilíbrio, que nos tragam um momento, né, nosso, conosco, para que a gente possa se entender, né, se ouvir mais, tá? Então, o autoconhecimento, essas ferramentas nos ajudam nisso também, tá? E aí, nomear as minhas emoções. O que é que eu estou sentindo? Tá? Especificamente, isto é medo, isto é raiva, isto é tristeza. Então, eu preciso, a partir do momento, se eu não sei o que eu estou sentindo, se eu não reconheço as minhas emoções, né? Como é que eu posso gerenciá-las? Eu não vou conseguir. Então, eu preciso primeiro entender, me conhecer o suficiente, conhecer o meu corpo, conhecer, né, como eu funciono, para saber que, ó, eu estou sentindo isso. E aí, quando eu estou sentindo, porque é muito fácil a gente gerenciar situações boas, né? Mas o gerenciamento de emoções vem justamente para aquelas emoções que são mais desagradáveis. E que todo mundo sente, né? Raiva, tristeza, né? Então, o que acontece? Eu posso sentir raiva de ti por algo que tu faz para mim, tá? Agora, o quanto essa raiva vai permanecer no meu corpo,
o quanto essa raiva vai ficar ruminando no meu pensamento e o meu comportamento, isso são coisas que eu tenho controle. Eu não posso não querer sentir raiva, porque é natural, eu vou sentir. Agora, o que eu faço com aquilo que eu sinto está sob minha responsabilidade. Tá? Então, é disso que se trata esse gerenciamento de emoções. É eu entender que é normal eu estar sentindo aquilo. Então, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo? Quanto tempo eu vou deixar que aquilo permaneça? E o quanto defeito ela vai ter sobre mim? Então, aí a gente entra numa outra situação que eu acho que é importante, que a gente tem que diferenciar o ser do estar. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu sou deprimida, eu sou ansiosa. E muitas vezes elas estão. Então, é uma palavrinha que a gente pode trocar. Eu estou deprimida, eu estou triste, eu estou ansiosa. Mas isso pode ser passageiro. Normalmente, as nossas emoções, elas são passageiras. Assim como os nossos pensamentos. Então, todas essas ferramentas que a gente tem, desde a questão do que compõe a saúde, que a gente já falou anteriormente, tá? A psicoterapia, tá? Essas técnicas, a auto-hipnose, a meditação, o mindfulness, são ferramentas que eu posso fazer, que dependem de mim, né? E que me trazem inúmeros benefícios. Vão fazer com que eu me conheça melhor, né? Que eu aprenda a gerenciar o que eu sinto, que vão me trazer uma serenidade maior, né? Uma clareza, um aumento de foco, de concentração. Né? Isso feito não um dia, isso, né? Tornando isso um hábito, tornando essas ferramentas um hábito, elas aumentam o meu foco, elas aumentam a minha concentração, elas melhoram a minha tomada de decisão. Elas fazem com que eu aprenda mais sobre mim e sobre as minhas emoções. Então, isso está sob nosso controle. Não posso querer que isso passe logo e comandar o que está acontecendo lá, porque eu não sei o que vai acontecer, nem quais são as dificuldades que a vida vai me trazer. Né? E eu vou ficar triste, é normal. Eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva, eu vou ter vontade de esgoelar alguém. É diferente de ir lá fazer. Claro. Né? Então, todas essas coisas não são coisas fáceis. Porque requerem o quê? E a gente não está acostumado com isso. A gente vai lá no médico para que ele nos dê um remédio que passe minha dor. Eu vou no psicólogo para que ele resolva o meu problema. Eu vou buscar a pílula lá, o ansiolítico, o antidepressivo para que passe isso daqui. A gente mascara sintoma o tempo inteiro. Porque a gente busca a facilidade. E isso está acontecendo com os nossos jovens também. Eles não passam trabalho. Os pais fazem tudo por eles. Nossos filhos não passam trabalho. Então, eles não sabem o que é lutar por aquilo. Porque eles têm na mão. A facilidade, entendeu? Faz com que a gente queira as coisas, tá? A gente não toma a responsabilidade pra gente. Né? Então, essa é a grande mudança de atitude. Eu não vou encontrar a saúde na esquina, eu não vou encontrar a felicidade numa pílula, eu preciso ter uma atitude proativa e buscar, né, tomar as rédeas da situação. Entender que as coisas dependem de mim. Então, por isso que às vezes a gente tem pessoas que não querem, porque elas não querem fazer esse movimento. Elas não querem a mudança. Elas querem que as coisas permaneçam como estão. E claro, né? Né? Então, essa atitude de tomar as rédeas é fundamental. Eu sempre falo para quem eu atendo, eu digo assim, olha, eu sou uma ferramenta, vou te auxiliar, é como se tu tivesse um muro na tua frente. Tá? Eu tenho a ferramenta, eu vou lá e te dou a marreta que tu precisa para derrubar aquele muro. Só que o esforço, o suor, né, as marteladas vão ser tu que vai fazer, não sou eu. Então, se tu vem aqui esperando que eu resolva alguma coisa, não vai dar certo. Tu precisa assumir a responsabilidade. Tu precisa fazer as mudanças. Eu vou te passar tarefas e tu precisa fazer. A gente vai discutir coisas que tu vai precisar levantar e fazer. Né? Porque a gente fica sentado esperando que a coisa mude. Não vai mudar. Qualquer mudança tem que levantar e vai fazer. Essa é a atitude. Isso é importante que tu tá trazendo, Janice, até para quem tá nos assistindo, poder... É um momento de... A gente tá vivendo um momento histórico de construção e reconstrução. Esse novo normal, que eu também
Olha que eu fui pesquisar também, não tinha encontrado a solução, porque a solução a gente vai construir ela. Isso é bem interessante. E o papo está tão agradável que já vai até fechar o nosso horário aqui, onde eu trago também uma ideia que eu procuro muito trazer para as pessoas que convivem comigo, para os meus alunos, para os meus colegas da brigada, que é o seguinte: toda vez que a gente vê um projeto, não te preocupa com os outros, vai lá e faz. Não te preocupa se vai dar certo ou errado, vai lá e faz. Por quê? Porque as pessoas para te avaliarem, elas são as primeiras, mas para fazerem, elas dependem que alguém faça. E muitas vezes, mesmo elas não querendo aceitar, elas veem em ti uma maneira de seguir aquilo que eles gostariam de fazer. E é muito fácil para elas criticar. E aí eu dou um exemplo do próprio esporte, né? A corrida. A corrida é que nem uma poupança, valor que tu deposita todo mês lá no banco. Todos os dias que tu treina, tu tá depositando saúde. Eu não encontrei ainda, e olha que participo de alguns grupos de corrida, tanto de Livramento, do estado e do Brasil, alguém que faça atividade física e tenha uma ideia de saúde que foi vítima do Covid. Eu brinco com as pessoas que muitas vezes a gente corre de máscara, quando sai campo aberto a gente não usa, porque a Organização Mundial ela fala que em isolado não precisa, mas vejo também que as pessoas têm que procurar, dentro dessa ideia da temática que a gente trouxe hoje, tu trouxe várias abordagens, possivelmente numa próxima data eu vou te convidar de novo para a gente conversar, mas que acende para as pessoas que a mudança que elas estão esperando no mundo está nelas. A mudança não está no outro. E aí eu, até pelo horário aqui, que já está aparecendo a luzinha aqui do final, eu te convido para encerrar e já te agradeço, assim, ó, e deu uma coisa bem interessante. Vários me pedindo para adicionar, nem eu sabia que tinha tanto amigo. Até tem que. Uma coisa que tu falou é verdade, não adianta ter quantidade. Tem mais de 5 mil amigos, eu não acredito que eu me relacione com tanta gente. Amanhã eu tenho uma live para professores. E tem muitos que só são curiosos ali. São só curiosos. Que é sobre educação à distância, com uma professora do mestrado lá do Rio de Janeiro. Eu vou rever amanhã eu vou dar uma olhada, até para abrir a janela para vários professores do estado e do município que trabalham contigo me pediram. Alguns me pediram o link para compartilhar. E é isso aí. Essa ideia, ela atingiu todo o êxito que a gente propôs. Te agradeço e te convido para encerrar esse espaço, né? Quanto tempo a gente tem ainda? Tem 2 minutos. 2 minutos, tá, tranquilo. Então vou me alongar porque eu me empolgo e aí a coisa vai. Essa que é um tema fantástico, né? Talvez para a gente falar em algum outro momento do quanto a teoria é diferente da prática. Então, o que a gente mais vê nas redes é a questão do respeito, da aceitação, e hashtag pra cá e hashtag pra lá, e as pessoas não vivem isso. Não. É uma mentira, entendeu? Entra ali, qualquer coisa que tu poste que seja algo polêmico, vai ter milhões de pessoas ali, milhões não, mas várias, que vão ali dar o pitaco ou dizer que dá sua opinião ou dizer que é contrário, e xingar às vezes, né? Então as pessoas não... Que respeito é esse? Que respeito à diversidade é isso? Se eu não consigo aceitar que o outro pense diferente de mim, né? Então tem uma escritora, tá? Que é a Brené Brown, que ela fala muito sobre vulnerabilidade, eu acho fantástico, tá? Que ela uma vez citou um texto, tá? de um discurso do Roosevelt, que dizia que é o homem na arena, tá? Que não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde o homem errou, tá? Ou onde ele poderia ter feito melhor, mas o que importa é aquele que está lá na arena, sujo de sangue, de suor, mas que está dando a cara a tapa, né? Eu estou falando a ideia, eu não sei o texto de cor, tá? Mas que o que importa é aquele ali, porque ele está fazendo, e mesmo que ele fracasse, pelo menos ele fracassou tentando algo. E não ficou na plateia como a maioria das pessoas que apontam e que julgam, mas que não se animam a estar ali naquele lugar e não fazem nada. Né? Então que a gente tem que ser seletivo naquilo,
naquelas opiniões. Então, tu vai relevar, tu vai levar em consideração a opinião daquelas pessoas que tu admira ou que são caras, né? Que são as pessoas que contribuem com a tua vida de alguma forma. O resto, deixa passar, porque não vale a pena, né? Então, enfim, tá? Eu queria te agradecer, né, por esse espaço. É sempre bom a gente discutir e poder tocar um pouquinho nas pessoas e inquietar. Eu sempre digo que eu tenho uma função também, né, de inquietar e não agradar, mas inquietar, né, deixar alguma coisa mobilizando ali para que a pessoa consiga clarear um pouco mais ou pelo menos se questionar, porque quando a gente tem certeza, a gente perde. Quando a gente tem dúvida, a gente ganha, né? Porque certeza nos encerra e a dúvida faz a gente querer saber mais. Então, deixar essa dúvida a respeito da gente mesmo, o que eu posso fazer, isso é o começo de toda mudança e o começo de toda evolução. Então, eu te agradeço, dá um beijo aí nas nossas meninas, né? E aí a gente vai conversando e vamos pensando em outros projetos futuros. Certo? Gostaria também de agradecer as pessoas que entraram aqui, que tentaram. Vai ficar gravado aqui, vou disponibilizar. E vou encerrar o espaço com uma postagem, já que a gente falou em leitura, né? Postar algumas obras que eu separei ali, para as pessoas poderem ler. Ler é uma das principais formas de vencer as barreiras. E para quem está nos escutando, é importante lembrar, quando a gente falou em pilares, o grande referencial que eu tenho nas minhas leituras é Daniel Goleman, que ele fala dos pilares, né? Conhecer as próprias emoções, controlar as emoções, automotivação, empatia e sociabilidade. São pilares que nos ajudam dentro desse processo, e como ele é um processo, ele não tem fim. Toda vez a gente tem que estar reformulando ele. Quando se trata de evolução humana, a gente nunca está pronto. Nunca está pronto. Então, como a gente também não está pronto para encerrar, né? Mas tem que encerrar. Muito obrigado. Prazer, Janice. Depois vamos verificar os frutos que colhemos através dessa live. Um abraço e até a próxima. Qualquer pessoa que queira, né, pode entrar em contato comigo, uma conversa, enfim, alguma orientação ou até esclarecer alguma dúvida, tá? Pode entrar em contato que eu estou à disposição. Obrigado pela disponibilidade de todos. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.